Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo à nossa última aula do curso de Apocalipse de João, aqui na Escola de Sabedoria, a escola dominical da ICJBV, a Igreja de Cristo, no Jardim Bela Vista, aqui em Aparecida de Goiânia. Eu sou o pastor Ale Rocha e temos caminhado junto com vocês ao longo desse semestre. Na aula passada finalizamos o estudo dos últimos dois capítulos, capítulo 21 e 22 do livro do apóstolo João, do livro da Revelação de Apocalipse. E como eu propus para vocês um pós-crédito, nós estamos aqui hoje para fazer um grande panorama de estudo de todo o livro. Para isso, peço que você esteja com todas as suas anotações em mãos. Peço que vocês não deixem de ter aquela caneta, eventualmente vamos passar por algum texto bíblico, mas eu peço que estejam comigo neste momento. Vamos lá? Nunca é demais ressaltar, aqui embaixo do nosso vídeo, na descrição desse vídeo, tem um link para todas as aulas do nosso curso, né? E também o link, essa aula não será necessário o slide, mas o link para todas as aulas. E eu te peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com a sua rede social e possa divulgar essa aula aí com todos os seus. Ok? Vamos lá? Bem-vindos então ao panorama final do livro. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Eu utilizo na minha Bíblia de cabeceira, Bíblia de estudo, eu utilizo a versão NVI da Bíblia Sagrada. Queridos, quando eu falo panorama final, é uma grande visão do livro, ok? Primeira parte, eu queria falar a respeito do significado. A palavra Apocalipse, ela vem do grego apocaliptikten, e quer dizer tirar o véu. Um apocalipse é uma revelação. E ele não é apenas um nome que é dado ao livro, mas ele é também um estilo de linguagem. Da mesma forma que vocês estudam na língua portuguesa, prosa, verso, existe a linguagem apocalíptica. E ela se caracteriza por algumas questões. Primeiro, essa contemporaneidade de urgência, né? Ou seja, algo terrível e iminente está para acontecer e é necessário uma mensagem, um oráculo profético para que as pessoas possam desfrutar de segurança, de esperança. E é visto no livro de Ezequiel, Joel, Zacarias, os capítulos de 24 a 27 de Isaías e em especial os capítulos 7 a 12 do livro de Daniel. Não quer dizer que os mesmos autores desses livros ou dessas passagens seja o autor de João. Nós estamos dizendo que eles fazem uso de um estilo de linguagem muito apropriado desses livros e dessas passagens, aonde o texto ele é carregado de simbologia ou de exemplos que eles utilizam para trazer significado a revelações que são revelações espirituais, que elas são tidas ou obtidas no contexto espiritual, mas que elas são práticas na nossa vida, na vida cotidiana, ou da igreja, ou do povo, ou aquele a quem se destina essa mensagem. Então podemos concluir que o livro de Apocalipse, na sua essência, ele usa do simbolismo, o qual é uma característica, né? E talvez a grande chave interpretativa do livro de Apocalipse. Sabermos se aquele texto, aquele símbolo, aquele exemplo, ele é algo literal, ele é algo simbólico, ele é algo representativo, ele é para as igrejas na época de João, ele é para a igreja futura, ou ele é para a nossa época. Ele é uma mensagem de princípio que serve para todos os tempos. Então, aquele que consegue obter ou extrair uma resposta desse sentido, ele consegue ter sucesso na sua interpretação do texto, do seu estudo do texto. Saber aonde é literal, saber aonde é simbólico para cada época da nossa existência. Há um propósito, e esse propósito ele é revelado. Eu gostaria de propor
essa revelação desse propósito no capítulo 1 do livro de Apocalipse, nos versos 17 e o verso de número 18, que diz a seguinte sentença. Deixa eu ler para vocês. Estou chegando. Apocalipse 1, 17 e 18. E quando vi, caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Ou seja, nós precisamos entender que este é um livro de esperança. Quem é que ouviu essa frase, não temas? João. Aonde João estava? Preso. Em que contexto João estava preso? Em um contexto de severa perseguição da igreja e daqueles que confessavam a sua fé. E mesmo assim, Deus, Cristo, chama João, olha para ele e diga: não tenha medo, eu venci. Interessante isso, né? Paulo diz que tudo que nós conhecemos de Deus sabemos porque Deus quis se manifestar. A expressão de Romanos diz o que de Deus se pode conhecer, somente o conhecemos porque ele se manifestou, ele se revelou. Aquilo que estava, o mistério que estava oculto, Deus nos mostra. Da mesma forma, Deus tem um interesse, Deus ele é intencional quanto à revelação de Apocalipse. Deus ele deseja mostrar, ou seja, qual é a razão pela qual Deus ele vai fazer uma revelação a um homem, vai dizer para esse homem, fale para a igreja, e vai escrever coisas tão difíceis que ninguém entenda. Não é o propósito, de forma alguma. Precisamos então, para entender o propósito desses livros, fazer algumas perguntas a ele. Primeiro, que momento estava vivendo João, a igreja ao longo da história e em cada época da sua história, nós hoje e a igreja futura? Então, quando nós fazemos uma interpretação de uma profecia, nós devemos ter essas três perspectivas. Ontem, na época em que ela foi me liberada, agora, o que ela diz para a minha vida e o que ela diz para o meu futuro ou para o futuro ao qual ela é proferida. Né? O João, como eu disse, perseguição, morte e bastante adversidade quanto à igreja e a tudo. É isso que a gente precisa entender, que essa mensagem, ela é uma mensagem destinada à igreja daquela época e à igreja ao longo de todas as épocas, para que haja esperança, segurança, fé, fortalecimento diante de toda e qualquer adversidade que porventura possamos passar em nome e pelo nome de Deus, ok? Precisamos saber o que o texto falou naquela época e o que ele fala até hoje. Uma outra questão que quero observar é a questão do chamado da urgência. Várias são as passagens do texto de Apocalipse que traz a conotação de que o juízo é iminente e que Cristo vem sem demora. Ou seja, a mensagem não é apenas uma mensagem de conhecimento, ou seja, eu quero que você tenha conhecimento a respeito de um fato. Eu quero que, na verdade, você, além de ter esse conhecimento a respeito de um fato, você não se desespere com a realidade do presente e você precisa se preparar para aquilo que há de vir. Essa é a mensagem que Cristo e que Deus quer falar à igreja. Né? Ou seja, tudo isso que você está passando é parte de um processo que será devidamente e amplamente recompensado, tanto aqui na terra quanto no céu. Né? As parábolas das 10 virgens, que Cristo viria como ladrão, não como alguém que vai furtar, mas quando ninguém espera esse ladrão, aqui manifesta a questão da brevitude do retorno de Cristo. Né? Muitos se perdem no seu pequeno tempo de vida com a falta de paciência de entender que Cristo e que toda a sua palavra ela vai se cumprir sem demora. Tá? Outra coisa que nós podemos identificar no livro de Apocalipse como sendo o Deus da história. Você consegue ver nuances de textos que apontam para a criação, para a queda do homem em Gênesis, para toda a narrativa da história diante do seu povo, Jerusalém, Israel, os profetas, os patriarcas.
né, os profetas que profetizaram e que viram aquilo que João estava vendo. Então você vê que tudo isso, todos os acontecimentos e todos os eventos da história, por mais que eles estão sendo desencadeados de mal a pior por causa do homem, mas elas estão debaixo de uma soberania e de uma governança de Deus de forma tão grandiosa, ao qual, reitero, traz para cada um de nós um sentimento de muita segurança, que Deus, ele é o Deus da história, né? Que a perspectiva panorâmica da história da humanidade nos revela um Deus que interage, um Deus que intervém muitas vezes. E a grande choque de interpretação está com relação à perspectiva, à visão de Deus e à visão do homem. Porque a perspectiva de Deus, aquele que enxerga as coisas de cima, aquele que enxerga as coisas fora do espaço contínuo, o tempo, ele enxerga o ontem, o hoje, o amanhã, que é a nossa forma de medir e pensar, a unidade de medida humana, o tempo. Nós enxergamos isso de uma forma muito diferente de Deus. O prisma de Deus é diferente. Por isso, para Deus, todas as coisas estão escritas, porque Ele já viu todas as coisas. Nós estamos presos pela nossa limitação humana no espaço-tempo. Nós vivemos apenas o agora e só conseguimos contemplar e ver o agora. Sendo assim, pela perspectiva humana, as coisas que aqui são descritas ainda irão acontecer. Pela perspectiva humana, tudo isso que está descrito ainda vai acontecer. Mas, pela perspectiva de Deus, tudo isso já está descrito e escrito. Então, mais uma vez, isso nos traz segurança, porque o texto não diz apenas aquilo que era, o texto não diz apenas aquilo que é, mas o texto nos revela também aquilo que há de vir. Então, o mal será julgado, o mal será realmente sentenciado, condenado e devidamente, vingado, e o bem irá vencer. Como diz Billy Graham, eu li a última página da Bíblia, tudo vai acabar bem. Alguns pontos a serem observados. Primeiro, as 7 igrejas. Há uma discussão a respeito se essa questão das 7 igrejas ela é algo literal ou ela é algo simbólico. Eu acredito que o texto, particularmente, ela é específico para as 7 igrejas daquela pequena parte da região da Ásia Menor, que circunvizinhavam, por assim dizer, os arredores, as imediações da cidade de Éfeso, mas no conceito dos seus princípios e das questões do quais são abordadas, ela é um texto, ela é uma mensagem para toda a igreja, por toda a história, por todas as épocas, de toda a humanidade. Ou seja, quando Cristo escreve a uma determinada igreja, naquilo em que você se aparenta, ou naquilo que você se encaixa, por assim dizer, com aquele momento e aquela realidade espiritual e física, muitas vezes, e relacional tantas outras vezes da igreja, então aquela mensagem ela é para a sua vida, sem sombra de dúvida. Tá? A grande questão da dificuldade de entender se essa mensagem ela é real ou simbólica, literal ou algo inspiracional, está com relação ao número e à numerologia do 7, onde o 7 há uma representação da plenitude, Então aquilo que é pleno. Então nós aí temos a questão dos 7 espíritos, dos 7 igrejas. Então nós entendemos isso como algo também simbólico, tá? Outra questão de interpretação é interessante ao anjo, O anjo da igreja escreve. E aqui então é interessante que muitas vezes associa a palavra o anjo da igreja como sendo o pastor da igreja. Primeira questão, a etimologia da palavra anjo significa aquele que foi enviado. Então nós não podemos afirmar claramente que é o pastor ou aquele que preside aquela comunidade, mas sem sombra de dúvida é alguém com representatividade de liderança, alguém que representa, alguém que responde por aquela igreja, Ou seja, quando Cristo fala ao anjo da igreja, há uma associação a essa personificação e também àquela comunidade. Ou seja, aquele homem ou aquele símbolo ou aquela pessoa,
ele é associado àquela comunidade, ele fala por ela e ele representa ela. E por mais que há nessas cartas exaltação, elogio e críticas, é interessante que por mais que haja uma figura de liderança, de representatividade, as cartas das 7 igrejas enaltecem a soberania e o governo de Cristo. Ele está no meio dos 7 candelabros, ele tem as 7 estrelas. Cristo governa não apenas sobre as igrejas, mas sobre a todos aqueles que as representam, sobre os anjos, porque os anjos estão nas suas mãos, os enviados estão nas suas mãos. Aquele que representa a igreja, aquele que preside a igreja, ele está debaixo do governo de Cristo. Então, isso não impede muitas vezes dessa comunidade ou desse próprio enviado, entendendo que ele seja a figura de uma liderança, que ela viva em desacordo com a palavra, né? Eis que estou à porta e bato, Cristo está fora. Peço que você se arrependa, senão virei a ti sem demora e tomarei de você o seu candelabro, né? Ele está falando de quem? Está falando do anjo, né? Falando com o anjo, né? Ou seja, tirarei de você isso que eu te dei. Então nós vemos que existem erros, que existem falhas, que existem limitações, que muitas vezes estão desviados do seu propósito, tolerando Jezabel, tolerando os nicolaítas, mas em toda insuficiência, mas em toda incapacidade, mas em toda a questão humana, há a soberania e o governo de Cristo. Interessante, né? Forte, né? Também vemos que em todo o texto de Apocalipse, por mais que seja um texto neotestamentário, por mais que seja descrito por um dos apóstolos, um dos 12, nós vemos aqui uma chave, um elo entre o Velho e o Novo Testamento. E alguns elementos que constantemente nós vemos, candelabro, castiçal, cordeiro, né, chave de Davi, raiz de Davi, tribo de Judá, tudo, né, quando há a abertura de um determinado momento em que se vê o trono dos céus, é visto a arca da aliança, é visto a árvore da vida, é visto a nova Jerusalém. Então tudo isso remonta para aspectos relacionados ao Velho Testamento, à monarquia, à eleição, ao patriarcado, ao profetismo e à própria Gênese e o início das coisas. Então isso nos traz aquilo que eu chamo de a elegibilidade de toda a Bíblia como revelação de Deus. Por mais que nós sejamos cristocêntricos, neotestamentários e enxergamos a Bíblia a partir da perspectiva de Cristo, o que é correto, quando aqui o texto diz que Cristo se autoproclama, eu sou a chave, a raiz de Davi, ele está dizendo, olha, eu sou a promessa que foi dada a Davi, eu sou aquele que sentou no trono de Davi, eu sou o cordeiro que vos foi apresentado na lei, eu sou aquele que é imolado, eu sou aquele que leva para longe de você os seus pecados. Então Cristo está fazendo isso também. Cristo está dando credibilidade a toda a Bíblia como sendo palavra de Deus, mas está dizendo, olha, enxergue a Bíblia a partir de mim. Foi isso que ele fez nos 2 discípulos para o caminho de Emaús, quando ele fala, né, mostrou ali nos textos, nos profetas, né, aonde ali estava escrito a respeito dele. Por isso vemos 24 tronos, 24 anciãos, uma clara alusão com os 12 tribos de Israel, a questão do patriarcado e a questão dos 12 apóstolos. Tá? O livro ele aponta para Ezequiel. Isso mostra domínio, poder e exalta a obra de Cristo. Tá? A partir de então, quando essa mensagem, essa perspectiva de olha para o céu, vê o céu, aí depois de lá fala, olha para a terra, veja as igrejas. Agora, a terceira perspectiva do livro nos leva a olhar para frente. E aí nos é apresentado, a partir de agora, a questão do juízo de Deus. E é interessante que a gente entenda que há uma sequência de juízo e cada um deles vai trazer uma severidade maior. A primeira deles é apresentado os selos, um livro que é enrolado, que é conhecido, nós denominamos como livro dos desígnios de Deus, e ele é selado por dentro
e ele é selado por fora. Nos é apresentado os cavaleiros, o cavaleiro branco. Muitos associam ele a Cristo, mas não o é. E ele tem na questão um arco e uma coroa, a questão do poder militar e a questão da regência e do governo, ou da simbologia de um rei que reina, ou que tem uma influência de rei sobre as nações. Segundo o selo é aberto e nos é apresentado um cavalo com um aspecto de vermelho, e depois apresentado outros cavalos, como o preto e o esverdeado, né? É interessante que cada um deles é um efeito, causa e efeito, né? O primeiro deles tem um poder militar, o poder do governo, depois que leva à guerra, que leva à fome e que leva à morte. Uma grande questão que há a dúvida entre se estamos ou se não estamos vivendo esse período tribulacional é que tudo isso é em escala global. Então é preciso um governo global com administrações globais, com sistema financeiro e econômico global, para que então possa formatar isso. Particularmente eu acredito que muitas coisas ainda hão de acontecer. Tá? Uma delas é a questão da fome, quando é dada apenas aqueles que são marcados, que têm o poder de comprar ou de vender, ou então de comercializar, né? Quinto selo é aberto e é apresentado os mártires, muito possivelmente aqueles que vêm da tribulação, que foram mortos fisicamente, não é, né? Mortos por causa do testemunho do Evangelho, e eles ficam diuturnamente gritando diante do trono de Deus: até quando fará justiça? Né? Toda a sentença e toda a manifestação da ira de Deus é por causa da maldade do ser humano. Diz aqui o texto que nenhum do sangue dos justos ficará impune, a começar do sangue de Abel, a começar do sangue do justo Abel e até o último sangue, como aqui mostra os mártires que vêm da tribulação. Então, toda maldade será devidamente julgada e recompensada por parte de Deus. O sexto selo tem a respeito da natureza, e aí nós vemos terremoto, parte do sol escurece, parte da lua se torna em sangue, as estrelas começam a cair, e há então um entendimento que há uma consciência coletiva, porque os reis e os habitantes da terra fogem para as montanhas, buscando uma questão de segurança, e ali eles têm um claro entendimento que a ira do Cordeiro está sendo manifesta. E então é aberto o sétimo selo e nos é apresentado os 144.000, que há um entendimento que são o advento do judaísmo e dos judeus que creem e confessam Cristo e que estarão ao encargo da evangelização mundial nos últimos dias. Aqui não mostra ainda a questão da igreja, se ela será arrebatada pré, pós ou durante a tribulação. Mas há um entendimento comum, e esse é o entendimento mais comum, que a igreja não participará deste momento. Tá? Há um entendimento comum que haverá o arrebatamento da igreja. Então a visão mais comum são os pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja é arrebatada e só então começa essa questão das dores mais acentuadas. Porém, alguns acreditam diferente. Tá? Eu marquei aqui que a tribo de Dan não está listada, mas fica para você pesquisar. E eu disse na aula a respeito da questão da desobediência, a questão das atitudes que nós tomamos. Né? Dan, ele foi um rebelde e ele foi excluído da possessão. E é interessante que a atitude de um homem no mundo aqui ecoa para a eternidade, né? Aquilo, ouça bem isso, aquilo que você faz aqui ecoa para a eternidade. Sétimo selo, então aqui há um silêncio na terra, e o sétimo selo nos é apresentado as trombetas. Aqui há um grande erro de interpretação, principalmente pelos pentecostais, porque é apresentado um utensílio, né, que é as taças, aonde estão depositadas as orações dos santos. Mas é interessante contextualizar o capítulo que nós aqui estamos, porque aqui diz que essa taça é misturada com o fogo do altar e ela é jogada na terra. Muitas pessoas dizem que você precisa orar porque Deus vai mandar fogo e o fogo vai fazer.
Meu irmão, isso aqui nós estamos falando de um juízo, e essa oração é uma oração de súplica buscando justiça de Deus, tá? Segundo o apóstolo Paulo, diz que a justiça de Deus é contra toda impiedade e contra toda injustiça humana. Então essa oração que chega como um aroma e incenso agradável diante de Deus é a oração daqueles que foram mortos e foram perseguidos injustamente por causa do testemunho. Não é por causa daquilo que eles são bonitinhos ou não. É por causa que eles estavam fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, proclamando o Evangelho de Deus, e em troca desse ato de falar e de proclamar Deus, eles foram duramente perseguidos e eles clamaram diante de Deus. O seu clamor chegou diante da presença do Senhor e Deus tomou uma atitude disso. É interessante que a resposta dessas orações é levada às trombetas, que é um segundo nível de juízo. E aqui há uma associação com as pragas do Egito. Não que as pragas do Egito serão revividas no tempo, mas quando Deus ele está julgando o Egito, ele está julgando todo um sistema político, econômico, militar e religioso que se opõe a ele. Lembra que o Egito perseguiu, o Egito matou tudo aquilo que cria e que acreditava no Senhor. Então, é interessante entender também que as trombetas, ela é uma intensificação dos juízos em relação aos selos, mas ainda assim é um juízo parcial. Então, a primeira trombeta dá granizo e 1/3 da terra é destruído. Depois, uma grande pedra, uma grande montanha cai do céu e 1/3 das águas salgadas é destruída. As embarcações, os seres vivos do mar. Depois disso, uma estrela cai do céu, tá lembrado? O absinto, as águas que eram doces se tornam amargas. 1/3 das águas potáveis do mundo é destruída. 1/3 do sol na quarta trombeta. E entre a quarta e a quinta trombeta nos é apresentado os 3 ais, que é a sexta, sétima e quinta, sexta e sétima trombeta, consequentemente. A quinta trombeta e o primeiro ai traz o reino das trevas e o tormento sem morte. Enquanto o juízo é sobre a natureza, lembra-se disso, que foi destruído o mar, a terra, o mar, as águas, e então a questão vai para o cosmos, né? Sol, estrelas e lua. Aqui agora ele é direcionado às pessoas. Há também uma abertura de um portal dimensional entre o mundo espiritual e o mundo natural, algo que é visto como uma grande poço e que sai uma fumaça com enxofre, e criaturas bastante interessantes da sua simbologia saem desses lugares e é dado poder e autoridade para que esses atormentem, e de tal forma que os homens tentam e desejam a morte, mas a morte não os alcança, eles não têm isso. Então o que acontece? Acontece que no quinta trombeta há uma tormenta na humanidade terrível de tal ponto que eles desejam a morte. Já a sexta trombeta, por causa da fumaça do enxofre que saído, desse abismo, ou desse grande lugar, desse grande portal dimensional, como assim eu chamo, 1/3 da humanidade é morta por causa disso, por causa do fogo, por causa da fumaça e por causa do enxofre. O texto é bem claro que diz que mesmo depois de 7 selos, depois de 6 trombetas, depois de todo o sofrimento, depois de toda a morte, depois de todo o prejuízo, a humanidade não se arrepende. E aqui nos aparece mais uma questão muito interessante. O chamado para João comer o livro, o livrinho. E é interessante que mesmo diante disso tudo, ainda há uma urgência da pregação do Evangelho. Pregue o Evangelho. Ou seja, a humanidade está vivenciando o duro juízo, mas ainda há necessidade de se pregar o Evangelho. Fale de Jesus. Há aqueles que ainda hão de ser salvos. Há aqueles que ainda encontrarão Jesus. Há aqueles ainda que serão lavados e remidos. Depois disso é apresentado as 2 testemunhas. E é interessante que ao mesmo tempo que elas testificam, que elas denunciam, que elas ratificam a questão do reino de Deus, parece que a vinda delas é mais para a manifestação da grande besta,
A besta, ela tem o poder de matar as duas testemunhas, mesmo que depois elas ressuscitem e são levadas para o céu. Mas diz que por causa dessas testemunhas que são mortas, que eles ficavam dia e noite atormentando todos, dizendo: olha o juízo de Deus. E é interessante que quando matam as testemunhas, elas ficam expostas, todo mundo vê os corpos delas, ninguém vela elas, e que nesse período onde não há velório, onde não há morte, toda a humanidade celebra. Eu chamo isso de Natal satânico. Por quê? Por causa da morte das duas testemunhas, os povos, as pessoas, elas se davam presentes. Interessante, né? Depois você lê essa passagem aí. Chegamos então à 7ª trombeta, passamos pelos selos, passamos pela trombeta, e aqui nos é apresentado uma coisa que parece que é meio fora de contexto cronológico, como sendo algo que sucede ao outro, né? Aqui nos é apresentada a mulher que dá à luz o filho, que é perseguido pelo grande dragão, que é o diabo. Deus leva o filho, e então essa mulher é levada para o deserto e ela é perseguida. Novamente é tido aqui uma grande palavra de esperança, é a representação da igreja, é a representação da mulher, da humanidade, daqueles que não apenas geram Cristo, mas que deles são gerados. Há a figura messiânica, e é apresentado aqui a tríade satânica, a besta, o diabo e o anticristo. E aqui nós vemos que essa besta, ela tem uma boca blasfema, uma boca que pragueja, e é dado um período de tempo para que isso seja feito, até uma cronologia humana, 42 meses, 3 anos e meio. Então passamos por duas partes de sofrimento, passamos pelos selos, passamos pelas trombetas e chegamos nas últimas. A grande diferença entre os selos e as trombetas está na intensidade. Enquanto o juízo de Deus é iminente nos selos, o juízo de Deus ele é parcialmente executado nas trombetas. O juízo de Deus ele é total nas taças. A taça também faz uma alusão e aponta para as pragas do Egito, e elas remontam também essa questão da totalidade, né? Quando eu falo total, eu estou falando não apenas no sentido de que enquanto as taças, as trombetas ou selos, parte de algo ele é destruído, aqui há a totalidade do juízo. Então, diz que os homens são acometidos com úlceras, diz que na segunda taça o mar ou as águas salgadas são transformadas em sangue, que na terceira as águas doces são transformadas em sangue. Então, com a questão do mar, a questão do oxigênio é afetado nesse mundo, a questão das águas doces, a questão das águas potáveis é afetada. A quarta taça diz que o sol ele se torna tão quente. Então vemos que o bloqueio atmosférico que protege a humanidade dos raios e de toda a questão da radiação solar é afetada. E então há o termo abrasar a humanidade, os homens são abrasados, assados vivos, né? E então a dor, o reinado da besta, ele emerge, e então ali esse Deus ele aponta, né, a sua ira. Tá passando umas araras aqui agora. Ele aponta a sua ira para o reinado da besta, para o governo da besta, com dor, com trevas, com morte. A sexta taça, a questão da região onde é o Eufrates, aonde ele seca, as águas são secadas, as fontes são secas, e ali se torna uma grande avenida, um grande vale pavimentado para onde está marcado a grande batalha. As 7 taças é uma proclamação de que está feito. Ou seja, o tetelestai, uma associação ao grito de Cristo, está consumado. E então agora Deus começa a fazer o julgamento, porque o castigo já passou. A grande prostituta, ela é julgada. E aqui, por mais que há um entendimento que possa ser a questão de um governo, quando fala sobre prostituição, fala do aspecto religioso, aquele que se prostitui contra os deuses. E eu vou deixar apenas uma coisa implícita aqui, tá?
quando fala das 7 colunas e você vê a topografia da Itália, de Roma, os 7 montes, há uma grande possibilidade de que esteja naquela região ali essa questão da grande prostituta que é julgada, que contaminou os homens com o vinho da sua prostituição, tá? Então é proclamado a guerra da grande Babilônia. Babilônia é um sistema político, militar, religioso que traz confusão, que distorce, né, que tenta desvirtuar a identidade, a essência daquilo que o homem foi criado. E então há a grande batalha, e a primeira grande batalha dos últimos tempos, que é a batalha do Amargedon. Essa batalha é de Cristo e o seu exército. Cristo, então, ele vem à Terra, né, para uma grande guerra, e do outro lado está a besta, o dragão e o exército dos homens. Os homens não apenas não aceitam Deus, como eles estabelecem guerra contra Deus. Aqui tanto a besta quanto o dragão são presos no abismo, e todos aqueles que se opuseram, que se levantaram em um exército militar contra Cristo e seu exército, eles são mortos. E então é estabelecido um reino do milênio, né? Cristo, o seu exército, aqueles que estão com ele, que reinarão com ele, que governarão com ele, juntamente com parte da humanidade que não se levantou em guerra contra Cristo. Eles estão aqui agora em um governo terreno, e há aqueles que acreditam que o milênio ele é literal, e há aqueles que acreditam que os 1000 anos é simbólico, que ele é um período entre a vinda de Cristo e o fim. Eu, particularmente, pelo que eu estudei, eu acredito que os 1000 anos são literais, e é um momento também interessante isso aqui dói bastante entender, de purificação, por assim dizer, porque existe Cristo, existe um exército com Cristo, existe aqueles que estão com Cristo, mas ainda assim existe um grupo de pessoas que irão desfrutar de um governo de Cristo, onde não tem mais sol, não tem mais lua, então a própria glória de Deus está ali presente nesses 1000 anos, um governo de justiça, de equidade, de santidade, um governo de provisionamento, né? E mesmo assim, depois de 1000 anos, Satanás é solto, e ainda assim ele consegue enganar muitos dessa humanidade. Diz então que existe uma última grande batalha, Satanás é destruído, todos aqueles que estão com ele igualmente são destruídos, e então Deus estabelece o seu governo, aonde a Nova Jerusalém, algo em torno de 60% do tamanho do território dos Estados Unidos, desce do céu, e ali habitarão com Cristo, viverão com Cristo todos aqueles que tiveram as suas vestes lavadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro. E ali será um centro, momento e um reino e uma vida de alegria sem fim, de paz sem fim, de júbilo sem fim, porque Cristo estará no nosso meio, né? Cristo, nós hoje entendemos que nós somos o templo onde Cristo habita. Quando há a proclamação dos novos céus e das novas terras, há o contrário. Aqui é visto que Cristo é o templo. Cristo habita em nós, mas aqui nós habitaremos nele. Ele será a própria presença, a própria manifestação da paternidade, do reinado do Criador com cada um de nós ali. E viveremos com ele para todo sempre e sempre, forever and ever. Amém, queridos? Glória a Deus. É apenas um panorama, apenas para a gente entender um pouco de tudo aquilo que foi dito. E particularmente eu quero aqui agradecer você pela sua parceria, pela sua companhia, e me dispor naquilo que for possível. Estamos aqui para servi-los, e esperamos em breve termos a oportunidade, quem sabe, de podermos, por assim dizer, estarmos juntos em um outro curso, em um outro momento de aprendizado. Mas para mim foi uma grande honra e uma grande alegria poder fazer parte com você
desse curso de Apocalipse. E fiquem com Deus, que é o pastor Ale Rocha, servindo o Senhor. E até a próxima.